Comentando Além dos Fatos. Apresentação Alano Stolfi. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Cidade. Alano Stolfi com vocês. Hoje nós estamos dando sequência à nossa programação, que normalmente é nas quartas-feiras, mas na quarta-feira passada nós tivemos um problema aí de intermitência na internet, o programa acabou ficando até em duas partes, e no final acabou caindo totalmente o link, e não foi problema interno, tá? Mas com essa questão das chuvas, então ficamos sem terminar o programa do jeito que tinha sido planejado. De qualquer forma, eu me propus hoje a fazer um reload desse programa, ou seja, refazer o programa. Na verdade não é para ser necessariamente a mesma coisa que foi apresentada, mas eu achei que é mais interessante dar uma certa continuidade, tá? Porque os programas, na verdade, da semana passada estão ainda no ar, você pode assistir no rádio, na página daqui da Rádio Cidade, ou eventualmente até no canal do YouTube, mas eu acho que esses dois ainda não coloquei. De qualquer forma, a ideia hoje é fazer um programa um pouquinho complementar, aproveitar esse espaço extra que apareceu agora na segunda-feira. Não sei, inclusive, eventualmente pode ser que o programa seja transferido para cá. Eu preferia, porque quarta-feira é um dia que tem futebol e, obviamente, boa parte da audiência acaba se ligando no futebol e a gente não consegue alcançar as pessoas que poderia. Mas, de qualquer maneira, eu outro dia estava conversando com a minha esposa, a Patrícia, a respeito dessa questão de fazer um programa no rádio, tentar transmitir informação, porque eu há algum tempo tenho estudado muitos assuntos assim que eu acho bastante interessante, mas eu comentava com ela que às vezes é complicado, as pessoas às vezes não, são assuntos que são às vezes tão complicados que as pessoas às vezes talvez nem tenham uma curiosidade já despertada sobre isso, né? E eu comentava que seria bom que as pessoas parassem para entender melhor esses processos todos que a gente está envolvido, às vezes sem querer, né? E ela me dizia, não, mas não quer que as pessoas tenham tempo para pesquisar isso. E realmente essa é a coisa que mais me preocupa. Porque as pessoas trabalham às vezes o dia inteiro, depois quando chegam em casa querem mais descansar um pouco, de repente beber a sua cervejinha, ficar com a família. Tem tantas coisas para fazer que as atividades normais não permitem. E que realmente mergulhar em outras coisas mais profundas e que realmente envolve a vida da gente, acaba ficando em segundo plano e acaba efetivamente nem acontecendo, tá? Mas o que eu disse para ela foi isso, bom, mas o que eu estou fazendo é exatamente isso, eu estou querendo trazer essa informação. Se eu tenho conseguido dedicar um tempo para isso, o meu tempo livre todo é 100% dedicado a essas pesquisas, então vou fazer esse tipo de coisa, vou querer fazer o trabalho que as pessoas eventualmente não têm tempo para fazer. E a proposta desse programa é exatamente essa, trazer para vocês informações que vocês não têm tempo de pesquisar. E eu, obviamente, procuro fazer isso sem nenhum viés, tá? Nenhum viés ideológico de forma alguma. A minha ideia é simplesmente procurar a verdade das coisas, e só que para procurar a verdade a gente tem que aceitar, não, a gente tem que abrir os olhos para certas coisas que são às vezes muito desconfortáveis. Então é isso que eu tenho feito e é isso que eu tenho tentado compartilhar com vocês. Aqui já vou dando um abraço aqui para o Paulo Edu, que já está ligado aqui já desde antes de começar o programa. O Nohan Martins Vieiras também, mandando um abraço aqui. O meu primo, o Tite, aqui de André Carlos Pitan Neto, lá do outro lado do país. Muito obrigado pela presença aqui de vocês. E sinta-se à vontade para quem quiser fazer qualquer pergunta e também até propor alguma questão de tema, porque quarta-feira que vem, ou seja, depois da manhã, o nosso tema vai ser sobre vacinação. Um assunto super interessante, envolve todo mundo. E a gente vai fazer, inclusive, conexão hoje com essa questão da vacinação. Se vocês pedirem a qualquer momento, ó, a Ana Isabel Machado entrou aqui também agora, está no ar. Bem-vinda. Cibele também entrando. Legal, pessoal. Então, assim, se vocês quiserem colocar qualquer pergunta a respeito desse assunto aqui, ou até do assunto da semana que vem, não, desculpa, do próximo programa, na quarta-feira, que é a vacinação, tá? Está aberto. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês podem inclusive conectar uma coisa com a outra, porque o que eu faço aqui é isso. Vocês vão ver que, por incrível que pareça, essa questão que a gente está tratando hoje, de invasão de privacidade, tem tudo a ver com vacinação. Parece loucura, tá? Muitas coisas que eu digo o primeiro impacto, assim, mas esse cara é louco. Mas se vocês derem ouvido ao que eu estou dizendo, prestarem atenção nas informações que eu passo, vocês vão acabar chegando certamente às mesmas conclusões que eu chego. E sempre tem coisas que realmente não são questionáveis, tá? Ou seja, no momento tem evidência suficiente, basta
comparar, colocar as coisas frente a frente e a gente consegue traçar o quadro, tá? Uma característica muito própria desse programa é aquela questão que eu sempre falo para vocês, de juntar os pontinhos. Vocês têm que estar antenado em tudo que está acontecendo no mundo e saber conectar uma coisa com a outra. E esse exercício é um exercício maravilhoso, na verdade. Porque quando a gente consegue conectar uma coisa na outra, a gente começa a ver quem está mentindo para a gente, quais são as notícias que são falsas, que são propositadamente falsas, ou que são manipuladas deliberadamente, para que a gente não chegue na verdade. Então isso, quando a gente começa a fazer esse exercício, como diz o David Icke, que ele estou roubando essa expressão dele, de dot connection, que ele chama, que quando tu junta os pontinhos, que nem aqueles desenhos que a gente via, as brincadeiras de criança, né, lá no livro, na revista, aquele monte de pontinho numerado, a gente ia marcando eles, ligando um com o outro, quando aparecia aquela imagem, pá, mas eu não estava vendo isso. Exatamente, porque a gente não tem esse hábito de juntar os pontinhos. Então, aí Mirko, bem-vindo, Mirko também, está aqui conectado com a gente. Então, quando a gente começa a juntar os pontinhos, a gente vê o elefante na sala. Ou seja, a gente está aqui nesse mundo achando que tudo é assim, como aparentemente é, e quando a gente conecta as coisas, a gente vê que tem muita coisa por trás. E eu vou começar hoje, inclusive, sobre essa questão da invasão de privacidade, que diz respeito a quais as informações que a gente fornece, para quem a gente fornece, como a gente fornece e o que eles fazem com essa informação. Eu já tratei, como eu disse, desse assunto na quarta-feira. Eu vou tentar colocar algumas coisas só para esclarecer para vocês coisas reais, tá? De situações reais que são presenciadas aí. E também mostrar para vocês o que está por trás disso. Porque senão não adianta nada. A gente saber qual é que é a realidade, mas sem saber onde é que eles querem chegar, quem promoveu isso, quem começou essas coisas, a gente vai ficar muito perdido e vai ficar com aquela informação que eu diria que não é uma informação lá muito útil, tá? Então, vou ilustrar aqui um caso real, tá? Tinha um casal que estava indiano, na cidade de Surat, na Índia, que gostava de ver filme pornográfico. E um dia estão lá deitados, assistindo um filme, os seus filmezinhos preferidos, através de um website, uma TV, tinha uma Smart TV. E qual não foi a surpresa deles quando olharam e o casal que estava ali, os atores, a dupla que estava desnuda na frente deles, eram eles mesmos. Aí ficaram apavorados, mas como assim? Nós nunca fizemos isso, não podem assistir pornografia, mas não faziam pornografia, não gravavam pornografia nenhuma. Ficaram apavorados, chamaram o pessoal para investigar a situação. E o pessoal foi lá, revistou toda a casa deles, procurou por câmeras, não acharam nenhuma câmera escondida. Já estavam meio desistindo até da pesquisa, quando foram examinar a televisão. E descobriram que aquele modelo de TV tinha uma câmera embutida. Ou seja, eles entraram no site, o site tinha código malicioso, porque quando tu carrega um site para uma TV, e aqui é importante que a gente entenda que hoje em dia não existe mais dispositivos burros, tá? Antigamente a gente tinha aquela TV de tubo de imagem, que a gente ligava, ela recebia um sinal pela antena, ou eventualmente por um cabo de um videocassete. Então era uma coisa burra, ela simplesmente pegava uma imagem pronta e colocava ela na tela. Isso não acontece mais, tá? Todas as TVs hoje em dia são o que a gente chama de Smart TV, mesmo que não seja Smart, elas têm computadores dentro. É simplesmente um computadorzinho ali, bem pequeno inclusive, que controla todo o mecanismo, recebe a informação e bota essa informação na tela. Mas quando tu pega uma TV e navega num site, ela efetivamente está carregando a informação do site, decodificando essa informação, obedecendo as instruções que o site manda. E esses sites maliciosos, o que eles fazem? Eles pegam essas informações e alteram elas. E conseguem com isso explorar fragilidades no sistema de segurança, porque toda TV, todo mecanismo, embora não tenha um sistema explícito, ela foi feita especificamente para obedecer aquilo que se prevê. Mas tem coisas que o programador às vezes não prevê que possam acontecer. E é exatamente isso que os exploram. E o que eles exploraram quando abriu a página desse site? O site hackeou a TV, inseriu o código e abriu a câmera da TV desse casal. E o que fez? Filmou eles. Filmou, depois classificou essa informação, transformou no filmezinho, e aproveitou que a TV estava conectada na internet e usou o próprio sistema da TV de conexão para fazer um upload do filme lá para o site. E o que eles fizeram? Disponibilizaram o filme para todo o pessoal que assistia esse site. Então foi aí que aconteceu essa coisa. Como é que chega uma TV a ser desse jeito? Na verdade, todas essas informações vêm, digamos assim, empacotada num pacote de prazer e comodidade. Tem umas TVs, por exemplo, da Samsung, que para trocar o volume, em vez de precisar usar um controle remoto, a pessoa podia fazer um gesto na frente da TV. Como eu estou fazendo aqui, levantando a minha mão direita, por exemplo, significaria isso aumentar o volume. Ou fazer assim, na horizontal, poderia ser trocar o canal para cima, canal para baixo. Uma série de outros comandos pode fazer através de gestos, mais ou menos como a gente faz na tela do telefone com o dedo.
Só que isso, como é que a TV vai interpretar esse gesto? Sem ter um controle remoto, sem ter nada. Ela tem uma câmera lá e essa câmera fica filmando a pessoa. E aí tem um software especial lá, com inteligência artificial, que consegue decodificar e entender os movimentos que a pessoa está fazendo. Só que, obviamente, ele pode entender outros movimentos que a pessoa está fazendo, que esse casal estava fazendo, por exemplo, né? E achou interessante os movimentos deles e resolveu aproveitar a câmera que estava disponível ali e gravou toda essa informação, fez o upload para o site e aconteceu essa história que eu coloquei para vocês agora. Então, esse é um dos mecanismos. Eu nem ia começar por TV, mas é só para já entrar de sola, digamos assim, numa invasão de privacidade bem explícita, tá? Em todos os sentidos, e bem recorrente. Isso já deu muita confusão na Samsung, eu não sei se esses modelos ainda continuam disponíveis, tá? Mas eu recomendo vocês que não façam isso, tá? Porque, essa aí é uma das consequências das piores, tá? Mas tem outras consequências também que eu vou entrar em seguida. Porque que tipo de informação é mais interessante para eles? Bom, eu acho que dado esse exemplo bem contundente, tá? Vamos dar uns passos para trás aqui e vamos ver de onde é que saiu tudo isso. De onde é que saiu essa questão de invadir privacidade? Bom, vamos voltar lá na criação da internet, tá? Que foi, na verdade, uma derivação lá de projeto do Pentágono. E a primeira protótipo de internet se chamava ARPANET, lá em 1960 e poucos. E os caras queriam fazer uma rede de comunicação para várias utilidades, mas entre elas, isso aí também foi na época ali da Guerra do Vietnã, eles chegaram à conclusão, os militares americanos chegaram à conclusão que a guerra se daria, a partir dessa época, com uma guerra de informação. Ou seja, seria necessário militarizar o acesso à informação para que isso desse vantagem competitiva para as pessoas ou para os governos. Como é que se faz isso? Se criaria uma rede de computadores onde tudo seria monitorado. Então, eles começaram esse projeto bem ambicioso, tá? Mas você sabe, né, que a internet é uma coisa relativamente recente. Eu já usava coisa como parecida com a internet desde a década de 80 e poucos, tá? Final da década de 80. Se alguém já conhece BBS, que eram sistemas que entravam com modem, acessava informação, baixava arquivo, baixava software até para o computador. Porque o computador, o PC, por exemplo, tá? Embora a Apple tenha nascido antes, mas o PC da IBM, que foi realmente o que popularizou os computadores, é de 1981. E efetivamente chegando no Brasil lá em 83, 85. Mas rede mesmo de internet já passou praticamente anos 2000, mais ou menos. 96 já tinha internet aí funcional, mas não era com essa abrangência toda. Mas esse pessoal militar, o que eles queriam? Eles queriam saber, primeiro lugar, cada pessoa passaria, a partir do momento que tivesse qualquer informação sobre ela, a ser seguida. Ou seja, a pessoa eu procuraria saber onde ela anda, por onde ela caminha, que lugares ela vai. Depois, todas as conversas das pessoas seriam gravadas. Todas as compras seriam monitoradas. Aí eu estou falando, obviamente, de versões mais recentes, quando efetivamente as pessoas já tinham computadores para acessar, e até agora, mais recentemente ainda, a questão de ter os smartphones, né, os celulares. Então, todas as pessoas seriam seguidas, as suas localizações seriam monitoradas, as suas conversas seriam todas gravadas, todas as suas compras seriam monitoradas, qualquer loja que tu vai, que tu paga com um cartão de crédito, ou cartão de débito, seja o que for, as pessoas ficarem sabendo. E se elas sabem onde é que tu vai, também sabe que provavelmente tu comprou alguma coisa, mesmo que tu pague em dinheiro. É só ter um mapeamento, saber se a pessoa eventualmente chegou até perto de um caixa, ou ficou muito tempo dentro de uma loja, provavelmente ela fez compra. Mas 90 e poucos % das pessoas usam um cartão de crédito para fazer isso. As redes sociais seriam mapeadas, todas as amizades das pessoas. Os hábitos seriam estudados, ou seja, iriam saber todo o hábito de cada uma das pessoas, que hora ela acorda, onde é que ela vai, com quem vai. E, principalmente, os seus próximos passos seriam todos previsíveis. A partir do momento que tem uma relação de comportamento das pessoas, tá, tu consegue prever o que ela vai fazer. O que ela vai fazer amanhã, o que ela vai fazer mês que vem. Porque basta criar um software bem esperto que comece a cruzar as informações, cruze todos os dados, e aí tu começa a realmente saber o que pode esperar dessa pessoa. Então, o Pentágono, tá, que é o que tem que estar por trás disso, e os seus espiões do Silicon Valley, que é o Vale do Silício. Tá? Silicon, muita gente já vê traduzir por Vale do Silicone, tá? Seria o paraíso dos travestis, tá? Mas não tem nada a ver. Silicon em inglês quer dizer silício e não silicone. Tá? Silicone em inglês, se não me engano, é silicone.
mesmo com E no fim, né? E não com N mudo. Então o Pentágono e o Silicon Valley leia-se por Google, Facebook, Twitter, todas as empresas high-tech que estão instaladas no Vale do Silício, que é na Califórnia, nos Estados Unidos. Então eles poderiam controlar melhor a população humana a partir dessas informações. Para isso, deveriam ter todos os dispositivos possíveis, monitorando as pessoas e espalhando as informações para quem interessasse, ou seja, quem fizesse parte do grupo. Isso, na verdade, é uma realidade hoje. Porque como é que se pega a informação de alguém que tem um telefone celular? Você aí, por exemplo, que está com um telefone na sua mão, ou eventualmente até assistindo esse programa, mas quiser fazer uma experiência, eu até sugiro, fale, por exemplo, em hambúrguer, mas não precisa falar assim bem explícito, hambúrguer. Basta dizer assim, olha, onde é que tem hambúrguer para comprar, onde é que a gente pode comer hambúrguer hoje? Basta usar esse tipo de frase e depois, possivelmente até hoje mesmo, mais tarde um pouco, entrar lá no Instagram. Se você tiver conta no Instagram também, provavelmente vai ter propaganda de alguma empresa que vende hambúrguer para você. Mas como é que ele sabe que quer comer hambúrguer? Só porque falou, mas eu não falei no telefone, eu falei, o telefone está aqui perto. O meu telefone, por exemplo, aqui está do meu lado. E ele está paradinho, mas o que ele está fazendo? Ele não está paradinho não, ele está gastando minha bateria, tá? E está fazendo uma série de coisas, inclusive eu vi na minha conversa. Eu vou até levantar meu telefone aqui para que vocês possam ver. Daqui a pouco ele vai apagar a tela, tá? Porque ele já sabe que eu levantei. Olha, eu não toquei nada, apertei nenhum botão. Eu simplesmente levantei ele e ele já acendeu a tela. Mas como é que ele sabe isso? Como é que ele sabe que eu estou olhando para ele? Bem, na verdade ele tem um dispositivo dentro, e as pessoas normalmente esquecem esse detalhe, que se chama acelerômetro. Acelerômetro é um mecanismo mais ou menos como se fosse um nível desses de construção civil. Aquele da bolinha d'água, sabe? Que a gente gira para um lado e para o outro. Só que ele é muito mais complexo, é um nível 3D. Ele consegue saber exatamente em que posição o telefone está. Agora, por exemplo, eu devo estar numa posição mais ou menos com as costas do telefone para o norte, a frente dele para o sul. Ele sabe disso, tá? O telefone sabe disso. E o que ele fez? Ele tentou ser prático para mim, porque quando eu levantei ele viu, se o cara me levantou, é porque possivelmente ele quer ver as horas ou alguma informação na tela, alguma mensagem, né? E é exatamente isso. Então ele está sensoriando toda essa parte do acelerômetro, mas não para aí. Ele está olhando a cara também e também está ouvindo a minha voz. Vocês querem ver como ele está escutando a minha voz? Eu vou dizer assim, Hey Siri. Ele já se ativou e perguntou para mim, Hey Siri, repetiu o que eu disse. What time is it? What time is it? É 8h22, ele me disse. Mas eu não toquei nele, eu simplesmente disse, Hey Siri. Siri é o assistente da Apple, que tem no iPhone, que está ali, digamos assim, para servir as minhas vontades de curiosidade ou, eventualmente, programar um relógio, programar para despertar, posso dar esse comando de voz. Mas como é que ela faz isso? Como é que ela sabe que eu agora quero falar com ela, que agora quero fazer isso? Porque ela está 100% do tempo ouvindo a minha conversa. Tudo que está sendo dito aqui do lado, ela está ouvindo. Quando ela detectar que o cara diz, Ei Siri, ela diz, opa, é comigo o assunto. Mas se não é com ela, ela vai gravar igual. Ela não tem nem um pouco de preocupação com isso. Por exemplo, eu vou fazer aqui agora, vou botar em modo avião o telefone. Tá? Agora ele está sem conexão com a internet. Hey Siri. Siri não está disponível. Você não está conectado na internet. O que isso nos diz? Para um pouquinho, se ela estava escutando a minha conversa, é porque ela queria atender funções minhas que eu vou usar o celular, vou pedir para ela programar um alarme, tocar uma música, coisa parecida. Mas o que a internet tem a ver com isso? Bom, acontece que para fazer esse tipo de coisa, essa análise de perguntar, que horas são, como é que ela sabe que a frase que horas são significa que ela tem que me dizer o horário? Uma pessoa, tudo bem, entende isso sem problema. Mas o computador ele tem que traduzir esse texto verbal em texto escrito, interpretar esse texto escrito e depois sim deduzir o que a pessoa está perguntando para poder responder. Mas como isso é uma coisa muito complexa, ele simplesmente não tem capacidade de fazer isso sozinho. Ele não consegue fazer com o processador e com o software que está dentro dele. Então ele manda essa informação para a internet. Então por isso que ele não sabe, não consegue responder as minhas perguntas. O máximo que ele consegue entender o Hey Siri, mas ele não consegue entender as outras coisas porque ele precisa de uma inteligência mais avançada para fazer isso. Isso também pode ser só uma desculpa, tá? Para dizer que tem que mandar essa informação para fora.
Então o que ele faz é exatamente isso, manda a informação para fora, aí o computador lá reconhece esse texto, ele manda na verdade o som, tá, o áudio. E lá o computador transforma esse áudio em linguagem escrita, interpreta ele, manda de volta pro celular, e o celular daí toma atitude, tá? Ou eventualmente já vem com a resposta pronta de lá. Então o que acontece é que isso está 100% do tempo indo a informação para lá. Eu, obviamente, hoje eu ativei a Siri para responder isso, eu normalmente não faço isso, mas eu sei que não adianta eu não fazer, achando que daí ela não vai ouvir a minha conversa, ela vai continuar ouvindo a minha conversa, só que não vai ter, digamos assim, nenhuma utilidade para mim. Então essas informações todas que estão transmitidas não ficam por aí. Por exemplo, um cara fez uma pesquisa com 2 telefones. Pegou 2 telefones Android e os 2 telefones estavam sem chip. Nunca tinha usado um chip, ou seja, um SIM card. Não estava conectado na rede telefônica. Um deles ele deixou em modo avião e o outro ele simplesmente deixou ligado, tá? Não estava em modo avião, mas não estava conectado em nenhum Wi-Fi. Nenhum deles tinha sido nunca conectado em nenhum Wi-Fi. E o cara saiu com o telefone pela rua. Andou, foi até um hospital, foi até um museu, sei lá, se foi no Starbucks, tomou um cafezinho, entrou no carro, saiu, voltou. Quando chegou em casa, o que ele fez? Ele pegou aquele telefone e colocou uma maletinha que toda a informação da internet passaria para esse equipamento. Ou seja, tinha internet aqui de um lado, o equipamento dele no meio, o Wi-Fi aqui conectado do outro lado e o telefone conectado nesse Wi-Fi. Quando ele se conectava no Wi-Fi, ele passava a informação através do sistema dele, o sistema dele conseguia saber para onde estava indo as informações. Por aí tu consegue monitorar onde está sendo conectado o aparelho. E ele descobriu que o Google chegou a mandar 300 kilobytes de informação, mandou toda a localização, onde ele teve, quanto tempo ele ficou. Só para quem tem curiosidade técnica, tá? Ele precisou fazer uma decodificação dos sinais, tá? Porque os sinais passam tudo encriptado, tá? Que é pra gente não ver. Se a gente tiver um mecanismo simples assim, só de dados, de texto, não vai conseguir entender nada da informação. Então precisa de um processo de descriptografia, e aí que os hackers entram para fazer esse tipo de operação. Mas de qualquer maneira ele fez isso e mandou todas as informações. Ele disse, bom, vamos ver então com aquele telefone que estava em modo avião. Exatamente a mesma coisa. Ou seja, os telefones pegam toda essa informação, armazenam ela, e pela primeira possibilidade que eles têm de conectar com a internet, eles mandam tudo para o Google. Mesmo que não tivesse nem chip instalado, não tivesse nem usuário usando, nenhuma conta ativa. Mas o que acontece? Quando essa informação ela vai junto com o e-mail, que é um número único. O e-mail, o serial number, o número de série do aparelho, e tudo isso fica gravado nos servidores do Google. Então, no momento que você comprar um telefone desse, você já vai estar se conectando com aquela informação que estava ali e que já faz parte lá do Google. Aí o Google vai cruzar todas as informações, vai saber que agora é seu, e aquele telefone possivelmente, quando fez aqueles movimentos, era seu também. E aí ele sabe onde é que você foi, quanto tempo ficou em cada lugar. Ele sabia exatamente quando o cara tinha entrado no carro, quando é que tinha saído do carro. O que isso nos leva? Isso é para gerar algum tipo de preocupação? Eu diria que é bom ter preocupação, mas nunca ficar neurótico em relação a isso. Porque quando o governo se propôs a fazer isso, por isso eu fiz questão de explicar para vocês que esse foi um projeto do governo que começou assim, eles querem essa informação por uma série de questões. Por exemplo, imagina que você é candidato à presidência do país. E aí tem seus assessores e tudo mais, estão batendo papo numa reunião, definindo a sua estratégia. Todas as estratégias que vocês vão fazer da campanha, vocês estão definindo. E aí imagina se o teu celular está gravando e mandando isso para algum departamento em algum lugar do mundo. E que muitas pessoas, obviamente, têm acesso. O que vai acontecer? As informações podem ser usadas pelos seus oponentes, né? Eventualmente, se a gente estender essa situação para os seus inimigos, grupos aí terroristas usam esse tipo de coisa direto. E aí realmente não tem segredo nenhum mais. Alguém pelo menos não tem segredo, né? Alguém sabe do segredo de todo mundo. E esse que é a grande questão da informação. As pessoas normais, a gente como a gente, não se preocupa muito com isso, tá? Mas eu acho que devia se preocupar de um jeito ou do outro, porque quem é que pega as informações? Tem várias camadas de gente que pega a informação. Primeira informação quem pega é o fabricante do aparelho. Esse é o que está ali, que tem sistema operacional, seja o iOS da Apple, seja o Android do Google. Esse é o primeiro que chega a informação. Esse é o primeiro que pega os dados que tu está digitando ali no teclado, o programa que você chamou e tudo mais. E depois seriam os outros aplicativos, Facebook, WhatsApp. E o WhatsApp, vocês sabem, é de uma empresa que era um russo, que desenvolveu o WhatsApp, depois vendeu para o Facebook. E ele, como vivia num país que invadia toda a privacidade de todo mundo, né, um país
socialista, comunista. Então, ele não queria que tivesse essa possibilidade de invasão de privacidade. Então, ele desenvolveu o WhatsApp para ter essa liberdade. E o Facebook, teoricamente, comprou essa ideia, tá? O Facebook, inclusive, passou a ser HTTPS, ou seja, a gente não entra mais lá com www, só HTTP, HTTP, www, não tem que ser HTTPS. Se botar sem o S, quer dizer secure, quer dizer que é criptografada a informação, ele automaticamente vai mudar para o site criptografado, porque ele, teoricamente, ele quer proteger a informação, a troca de informação entre você e o Facebook. Mas isso não é nenhuma segurança, porque o que eles fazem com essa informação? Eles têm interesse. Aliás, vamos entrar nessa questão também. Para que serve essa informação? O que eles querem com essa informação? Eles querem saber seus dados para poder vender os anúncios mais direcionado possível, de forma mais direcionada possível, e faz com que os anúncios sejam muito mais caros para os anunciantes, tá? E para eles muito mais lucrativo. Claro que tem essas vantagens, porque tu coloca um anúncio, eu quero um anúncio, chegue para Camaquã, pronto, eles podem dizer para você, não, vou colocar o teu anúncio só na cidade de Camaquã. Aí praticamente só as pessoas que acessam através da cidade de Camaquã, pela localização, vão ver esse anúncio. Então tem todo esse aspecto. Mas a gente não pode esquecer desse outro aspecto que está por trás. Eu diria que 99,9% dos crimes hoje seriam solucionados se a polícia, por exemplo, tivesse acesso à informação. Por outro lado, muitos crimes serem cometidos justamente por esse acesso à informação. Então isso é uma faca de dois gumes, tá? Porque ao mesmo tempo que a informação pode ser útil por um lado, pode ser útil por outro lado. Mas de qualquer maneira, por que isso não acontece? Por que quando a gente vê aí tantos casos de sequestro, tantos casos de morte, certamente essas pessoas que têm que se comunicar, elas não estão perto uma da outra, elas estão uma numa cidade, às vezes, uma até no outro, um país, outra no outro, então elas usam algum aplicativo para trocar essa informação. Já houve uma carta aberta da Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, dizendo que eles querem todos os dados do Facebook, do WhatsApp, totalmente aberto. Eles querem, o governo quer poder entrar lá e fazer sua análise, fazer sua pesquisa e ter acesso. Tem um backdoor que a gente chama, que é a porta de trás, que eles vão entrar lá e vão ver todas as informações. O Facebook já esperneou um pouco sobre isso, né, em relação ao WhatsApp também, mas isso para mim é só uma cortina de fumaça, tá? Eles já têm essa informação. Eles só estão tornando isso público, esse pedido público, justamente para as empresas negarem e para causar nas pessoas aquela sensação de que realmente eles não têm acesso. Não tem coisa nenhuma, eles têm acesso. Tanto têm acesso que o seu Facebook, o seu Zuckerberg, eu digo que ele é um laranja, tá, da CIA, não digo isso sem medo de errar, porque ele, na verdade, existia um projeto chamado LifeLog, ou seja, LifeLog seria, traduzindo, seria um histórico, digamos assim, da vida das pessoas. E quem ia fazer isso ia ser o FBI, CIA, Pentágono, essa turma. Só que tu lançar um programa de rede social desenvolvido pelo governo, não tem chance de... Porque ninguém confia no governo, até porque os governos trocam de mão toda hora, né? E sabe que tem muitos interesses envolvidos. Então o que acontece é que eles viram que não ia dar certo. E aí houve muita pressão popular, aí, não sei se até do Senado americano, para que eles não fizessem isso. E aí, um determinado dia lá, 2000 e... Isso não importa. Mas eles disseram assim, estamos tirando de coisas, esse projeto não vai vingar. Em primeiro lugar, foi uma coisa muito estranha, porque esse pessoal esperneia muito. Eles não abrem mão assim de uma coisa de forma tão fácil. Não queremos isso, a população não quer isso. E os caras, não vão fazer mais. Não, eles insistem, levam anos brigando, deixam que entre na justiça. Mas tudo bem, eles disseram que não iam fazer mais nada. Aí, cortaram. No mesmo dia que eles anunciaram, exatamente no mesmo dia que eles anunciaram que não ia ter mais LifeLog, o seu Zuckerberg foi a público dizer que está criando o Facebook. Bom, aí, pessoal, é aquilo que eu digo para vocês. Basta juntar os pontinhos. A gente tem que ser até burro se não conseguir, digamos assim, conectar uma informação na outra. A CIA e o FBI dizem que não vão mais fazer o LifeLog. E no mesmo dia, o Zuckerberg está lançando o Facebook. Bom, mas não para por aí, tá? Tem mais pontinhos para colocar nesse desenho. O que aconteceu aí? Uma moça que trabalhava na DARPA. DARPA é um departamento de pesquisa americano para pesquisas, inclusive de coisas usadas em guerras, tá?
e pesquisas avançadas, DARPA, que é Advanced Research, o AR. E o que essa moça da DARPA foi trabalhar onde? No Google. Foi trabalhar no Google e no Facebook, 2012. Ex-diretora do DARPA, Regina Dugan, foi contratada pelo Google em 2012 para o setor de tecnologia avançada e projetos de grupos, e depois, em 2016, foi contratada pelo Facebook para tecnologias experimentais como sensores cerebrais e inteligência artificial. Sempre que vocês virem AI, Artificial Intelligence, quer dizer inteligência artificial. A DARPA quis militarizar as tecnologias dos óculos de VR, que seria a realidade virtual, Virtual Reality, do Facebook para Cyber War, que seria guerra cibernética. Então, quer dizer, há uma pessoa que é do DARPA lá, do sistema que estava envolvido com a criação, inclusive, do FaceLog. Acaba indo, posteriormente, trabalhar no Google. E depois trabalha no Facebook também. Teve um cara, inclusive, que é um dos criadores do PayPal, foi um dos principais cofundadores do Facebook. PayPal é um sistema de pagamento americano, que não identifica as pessoas. Tu recebe o requisito de pagamento pela internet por e-mail, faz o pagamento e as pessoas não sabem, não têm acesso aos teus dados. Não é como passar um número de cartão de crédito, essas coisas. É um sistema bem inteligente, tá? E o que o Google e o Facebook começaram a usar depois? Começaram a usar a tecnologia do PayPal para fazer os cruzamentos de informação, porque o PayPal tinha desenvolvido um sistema muito sofisticado de detecção de fraudes. Então ele tinha um sistema para detectar fraude no sistema, na tentativa de roubo, de qualquer tipo de sacanagem que quisesse fazer. E o Facebook achou muito interessante pelo método, pela maneira analítica que eles cruzavam informação. Bom, pessoal, Ligiane Braga está entrando aqui também com a gente, Josias Gomes, Maria de Lourdes, boa noite a todos vocês. E eu vou dar um pequeno intervalinho para que vocês possam tomar um cafezinho, tomar uma água, e voltamos em alguns minutinhos aqui. Já estaremos de volta, pessoal. Boa noite. Agora são 8 horas e 36 minutos. Comentando Além dos Fatos. Apresentação Alano Stolfi. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O Brasil tá ligado, o mundo conectado. Mais de 120 milhões de brasileiros estão na internet, assistindo TV, ouvindo rádio, lendo notícias, fazendo novas amizades, informando-se, divertindo-se. No Rio Grande do Sul, de acordo com o IBGE, 67,7% da população gaúcha está conectada na internet. Pesquisas comprovam que o Brasil é um dos campeões mundiais em tempo de permanência na rede. O internauta brasileiro fica em média 9 horas e 14 minutos por dia conectado. E você, já parou para pensar que está na era da tecnologia? Surge um jeito novo de ouvir rádio. Agora não é como antigamente. Hoje se ouve rádio na web, nas redes sociais e plataformas digitais. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar. Deficiência não é doença, e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Se o surdo estiver acompanhado de um intérprete, fale sempre para ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar por meio da linguagem de sinais, pela escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e pausadamente. Eventos de órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Rádio Cidade, emissora de alcance global, transmitindo sem os limites das ondas sonoras, trazendo novos conceitos de produção de conteúdo em tempos de streaming.
Comentando Além dos Fatos. Apresentação Alano Stolfi. Boa noite, pessoal. Retomando nosso programa, já mando um abraço aqui para Vera Denisa, que está conectada de Guaíba, e Ligiane Braga. Bom, eu estava comentando sobre o cara do PayPal, que foi um dos cofundadores do Facebook. Ele criou, na época, uma empresa chamada Palantir, que era uma mineradora de dados. Tá? Mineradora de dados é uma empresa que entra na internet, vasculha tudo que é tipo de informação, cruza essas informações, conecta com as pessoas, conecta os números locais e tudo. Então precisa de uma inteligência bem forte para fazer isso. Tá? E ferramentas de análise. E essas ferramentas eram usadas pela NSA, pela CIA, pelo FBI e outras inteligências de contra-terrorismo e agências militares, baseadas nos algoritmos de detecção de fraude que eu comentei antes, do PayPal. Tiveram investimentos externos também, de uma empresa chamada Inquitel, que vasculhava as informações americanas sobre terrorismo. Você sabe que depois do 11 de setembro, criou-se um chamado Patriot Act, que seria o ato, na verdade quer dizer Patriots, que obviamente estão referindo a patriota, tá? Mas na verdade é uma sigla, tá? Esse Patriots é um nome bem complexo, que tem a ver obviamente com invasão de privacidade. A partir do 11 de setembro houve uma invasão de toda a liberdade, toda a informação possível, com todo o consentimento da população. De certa forma, a gente ficou aterrorizado com o que aconteceu no 11 de setembro, e isso abriu caminho para que eles fizessem muitas e muitas coisas em nome da sua autodefesa, ou seja, da defesa do Estado americano, e invadir a privacidade das pessoas acabou sendo uma coisa assim mais básica possível, tá? E um dos fatores que leva a esse tipo de invasão de privacidade, e aqui eu deixo uma crítica para que as pessoas pensem a respeito, qual é que é para mim o número 1 dessa possibilidade toda de invasão de privacidade? É o ego das pessoas. As pessoas adoram botar foto no Facebook. Eu não gosto disso, mas vou comprar briga agora, vou citar alguns exemplos, tá? Mas com filha, com casa, com carro e tudo mais. Então, quer dizer, qualquer pessoa com mínimo de inteligência, e se for maliciosa, ela consegue traçar pela placa do carro. Nos Estados Unidos é muito fácil, inclusive, localizar até um carro, saber de onde é que é, cidade, etc e tal. Tem muito mecanismo de informação lá, mesmo que tenha que pagar alguma coisa. Mas consegue saber qual é o carro daquela pessoa, onde é que ela mora. Fica muito fácil detectar isso, muito fácil descobrir essas informações. E as pessoas dão porque gostam de ter seus likes lá, de ser seguido por outras pessoas. Então expõem muitas informações que são realmente não deveria se fazer, pelo menos não abertamente ao público, tá? Porque essas câmeras, inclusive, que eu falei para vocês, daquele caso que o casal foi filmado pela própria TV e o seu filme, que acabou sendo pornográfico, foi parar no site do mesmo canal que eles assistiam. Na verdade, aquele pessoal que assiste, que tem acesso a essas câmeras desse casal, pelas câmeras, imagina uma câmera numa sala, por exemplo. Aí passa uma criança e diz, pai, não sei o que mais. Bom, o sistema já detectou, olha, tem uma criança, essa criança é filha da outra pessoa, porque a pessoa chamou de pai. De repente diz lá, mãe, cadê o mano, não sei o que mais, pois a pessoa até não está aí, mas já sabe que tem uma outra pessoa. Se tenha mais informação visual, obviamente você já faz isso com telefone celular, tá? Pode ter certeza. A mulher pede ao marido, vai comprar fralda, compra fralda, hoje está faltando fralda pro fulano. Bom, tem uma criança, tem um bebê em casa. Então todas as informações que parecem bobinhas, tá? Tudo isso vai sendo traçado e eles vão saber então quantas pessoas tem na casa, que hora ela chega em casa, que hora ela sai de casa, quanto tempo fica em casa, quanto tempo fica na TV, que canal assiste. A tua TV podia ser até aquela TV antiga, mas basta eles captarem o som da TV, que eles conseguem, lá tem um softwarezinho que diz, esse som aqui é o que está sendo passado no canal tal lá nesse momento. Então já sabe qual é o canal que está vendo, quanto tempo está vendo. Então, certamente, essas informações todas são catalogadas através desse tipo de atitude que a gente tem. Falta de conhecimento técnico também, tá? Porque as pessoas não sabem que isso está acontecendo, muitas delas, por incrível que pareça, não sabem que esse tipo de coisa acontece. E as informações vão vindo a público muito paulatinamente, que quando vem as pessoas de certa forma já estão acostumadas com isso e não levam aquele choque de que absurdo que é isso, né?
quando ela leva um choque, que é um absurdo, que a informação vem e pega a pessoa de surpresa, ela também fica assim, não, qual é o principal sistema de defesa dela? Não acredito nisso, não pode ser verdade. Bom, tá, então essa é a primeira, isso ele sabe disso, o incrível é que ele sabe dessa coisa. Quando a pessoa acha que não pode ser verdade, é uma informação que não fica crível. Tem tanta informação impressionante na internet, aberta, com filmagem, com tudo, e que tu fica pensando, como é que esse cara deu essa informação ainda? Que às vezes quando tu sabe que aquilo é verdade, deixa, porque a informação é tão grotesca, tão cruel, tão forte, que ele sabe que ninguém vai acreditar, ou pouca gente vai acreditar, né? A minoria, pelo menos, vai acreditar. Então acaba ficando. Até para não chamar atenção, eles preferem, às vezes, nem banir isso. Muito legal aqui o Marcelo Casarim, nosso triatleta, amigo aqui, o doutor Marcelão, muito obrigado pela presença. Estamos Marcelo, estamos Uri, Sibeli, tem um monte de gente aqui que participou de provas, já fizemos triatlon junto. Um grande abraço aí, Marcelo. Então, pessoal, essa questão de ego é uma das principais questões, a falta de conhecimento técnico. A ingenuidade das pessoas, por incrível que pareça, é um grande fator para que tenha sua invasão de privacidade assim escancarada, tá? Porque assim, ó, sempre que vejo alguma informação aqui que é meio chocante, o que é a primeira palavra que vem na cabeça das pessoas? Esse cara é um conspirador, isso é uma teoria da conspiração. Olha só, isso é bom lembrar. Teoria da conspiração foi uma expressão forjada na CIA em 1968, se não me engano, quando começaram a vazar informações críticas do governo. Ou seja, umas pessoas indignadas com certas coisas que o governo fazia, acabava publicando essas informações. Como foi a questão até do projeto Bluebeam, que dois jornalistas canadenses descobriram isso, e é um projeto do governo de tecnologia de informação muito forte, que consegue criar holografias em céu aberto, em pleno dia, tu consegue fazer imagens holográficas com perfeição. Eles queriam usar isso para convencer as pessoas que, sei lá, o Messias, um Deus lá em alguma região mais remota apareceu, as pessoas iam ver aquilo, ia ter sistema de som, inclusive, para passar informação sonora, e aquela imagem, imagina um Jesus Cristo gigante no céu, né, meio transparente ou não, aquela coisa extremamente convincente. Acabou que essa informação vazou, e esses dois repórteres também publicaram um livro sobre isso, e eles também vazaram, tá? Vazaram, digamos assim, para outra dimensão, porque acabaram com eles. Então, quando a coisa é muito contundente e irrita muito eles efetivamente não tem limite nenhum, e eles matam as pessoas, consomem com elas. E esses dois jornalistas, depois de publicar essa informação, desapareceram. E essas informações este projeto Bluebeam, com certeza, tá? Foi usado em 11 de setembro, tá? Aqueles aviões lá não existiam, tá? Você pode ter certeza que nenhum avião bateu em torre nenhuma, tá? Aquilo foi imagem holográfica. Eu vou me permitir agora fazer uma pequena adendo disso, tá? Porque eu acho que quando eu gosto de conectar uma informação com a outra, se vocês olharem vários vídeos, é aí que eu digo, quando a gente faz uma exposição, até fazer uma ressalva aqui, quando comecei a fazer esse programa, eu tinha muito conhecimento adquirido a respeito desses assuntos que eu gostaria de compartilhar com as pessoas, e tive um convite para isso, eu achei ótimo. Então eu defino a pauta do programa, com a ajuda às vezes de vocês, obviamente, pela internet, tá? Mas eu, quando começo a fazer o programa, eu não consigo pegar só a informação que eu tenho que dar uma pesquisada de novo para aprimorar, para organizar melhor as ideias. E cada vez que eu faço isso, você não tem ideia como eu me sinto ignorante. Eu digo, eu achei que eu sabia esse assunto e agora estou vendo tanta coisa nova. E aí eu entro num dilema muito grande. Se eu venho para vocês aqui e largo a informação mais avançada, para quem não teve contato nenhuma com essa informação, aí sim, aí muitos já devem me chamar de louco, porque pelas coisas que eu digo, embora eu obviamente sempre tenha um background aqui de dizer as coisas, citar as informações, tá? Não é coisa da minha cabeça, só obviamente eu pesquisei, muitas conexões foi eu que fiz, mas eu apresento dados e informações sobre isso. Então, o que acontecia? Essa questão do 11 de setembro, aqueles aviões ali, só para dar um dado para vocês, só para vocês cheguem a próprias conclusões, tá? Algumas imagens tu analisa, o bico do avião sai lá do outro lado do prédio. Aquele prédio, as torres gêmeas eram feitas de aço e concreto. Tinha que passar centenas de vigas de aço enorme, e um avião de alumínio jamais chegaria do outro lado.
muito menos o bico dele sair inteiro, justamente o bico, que é a primeira parte que bate, que quebra, ele aparece do outro lado. Então, o que eu li foi uma imagem que deu algum erro, digamos assim, de projeção, essa imagem apareceu lá. Segundo lugar, os aviões, todos eles, todos os 4, os 2 que bateram na torre, mais lá o que caiu lá na Pensilvânia, e mais o que teoricamente caiu no Pentágono, que também não foi um avião, porque não acharam nem um pedaço de avião lá, que ele foi um míssil. Todos esses 4 aviões foram detectados pelo sistema de radar americano, tá? Eles ratearam nessa... É muita informação para controlar. Então, os transponders desses aviões continuaram ligados. Eles foram todos vistos indo para um determinado local lá, se não me engano, lá para o lado de Washington. E uma coisa curiosa também, se vocês pensarem, que todos esses aviões eles estavam indo de Nova York para Los Angeles. Porque, coincidentemente, os 2 aviões lá que foram sequestrados iam para o mesmo local, um da Delta e outro da American Airlines. Bom, isso significava que se eles iam de Nova York até Los Angeles, tinha que ter bastante combustível no tanque. Ele não podia ser um aviãozinho que ia ali para Atlanta, por exemplo, tá? Com os tanques quase vazios, que obviamente eles não enchem o tanque, porque quanto mais pesado ficar o avião, mais consumo ele vai ter de combustível, ele não consome pouco, então tu bota a quantidade suficiente para ir até o lugar com uma pequena folga, né, para qualquer imprevisto que tenha na viagem. Então, coincidência ou não, esses aviões foram traçados, identificados depois de terem batido nas torres, tá? Foram identificados eles voando ainda para uma outra região, e eles eram aviões que tinham bastante combustível. Então, se quisesse levar eles embora bem para longe, lá para o Canadá, área 51, seja o que for, eles teriam combustível para isso, tá? Então, coincidência ou não, vale a pena pensar sobre esses detalhes, tá? E voltando aqui à questão, então, de colocar até informação para vocês, assim, sobre o 11 de setembro, eu fiz um programa inteiro aqui, de 1h30, eu acho. E quando eu fui depois até de apresentar o programa, fui dar mais uma pesquisada, algumas coisas que eu estava querendo, outros pontinhos que eu queria conectar. E realmente achei um outro material assim, que já desconfiava disso, mas aquilo ali foi chocante para mim, tá? Os prédios eles não foram só implodidos, tá? Com nanotermite, que já isso eu falei no programa, tá? Mas aqueles prédios, eles se desintegraram no ar. Desintegraram mesmo. Tanto que depois que caíram, eram 110 andares, não sobrou nada lá embaixo. Mas onde é que foram parar os 110 andares? Como é que eles desapareceram no ar, tá? Foram lá para baixo, tinha 7 andares subterrâneos? Não foram lá para baixo. O segundo piso ali no subterrâneo estava tudo perfeito, não tinha nem quebrado o teto tinha. Mas isso vai caber no outro programa, tá? Mas de qualquer maneira, é isso que eu digo para vocês. Às vezes a gente tem informação muito mais avançada para dar, mas como eu estou dando a informação para o pessoal que não teve contato com isso antes, eu vou restringir aqui um pouquinho. E tem 2 temas que eu gostaria de colocar hoje também, eu comentei que falaria sobre isso, que é a rede 5G e a Neuralink, tá? Que foi pedido do Thiago, que nos acompanha aqui no programa, sugeriu falar sobre a Neuralink, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, outro detalhe, assim, só completar a questão por que as invasões de privacidade acontecem, tá? As pessoas têm aquela questão... desculpa, eu me lembrei que eu estava falando, na verdade, a teoria da conspiração, né? Deixa eu só encerrar aqui então. A teoria da conspiração foi criada lá pela CIA em 68, porque começou a vazar a informação, e o pessoal começou a contar a verdade sobre certos projetos, e eles teriam que desacreditar isso. E uma coisa que vocês têm que ter na cabeça, assim, isso é informação fundamental. Os caras são craques, eles são especialistas em psicologia, em comportamento. Eles são especialistas em entender como é que é o cérebro humano, como é que as informações são processadas e como é que eles podem fazer para desacreditar. Então, esse termo que eles criaram, que é a teoria da conspiração, é um termo muito bem elaborado, tá? Porque sempre que tu disser assim, esse cara é um conspirador, em primeiro lugar que já inverte a questão. Quando a gente fala em teoria de conspiração, a gente está falando que teoricamente existe uma conspiração a respeito de determinado assunto. E quando eles dizem, esse pessoal é conspirador. Parei um pouquinho, conspirador é o que a gente está referindo, não é o que a gente está fazendo. Se eu falo sobre uma teoria de conspiração, eu estou dizendo que eles são conspiradores. Mas olha como o termo é tão bem feito que dá a impressão que nós somos conspiradores, que a pessoa que fala isso que é um conspirador. Ela não é um conspirador, ela está só tratando de uma conspiração que ela identificou. E depois que houve aquela abertura de informações aí lá dos Estados Unidos, tá? Do FBI, CIA, etc., um monte de desclassificação, por exemplo, quando se classifica uma informação, se diz que essa informação foi classificada, significa que essa informação foi tornada confidencial. Então ninguém pode ter acesso, não existe acesso público a isso. Mas milhares e milhares de arquivos foram desclassificados, se eles tiveram acesso público, a gente pode entrar isso, você procurar lá no FBI, tem acesso lá, essas informações muitas delas estão abertas.
Se bem que a gente pega os textos lá, são normalmente escaneados, né? Muita caneta preta tapando nome de pessoas, etc. Mas, de qualquer maneira, estão. Então, quando fala em teoria de conspiração, o pessoal está dizendo que já classifica a pessoa que fala, esse é um conspirador. Então, desacredita. Mas esses atos aí do governo mostraram que muita coisa que era considerada teoria de conspiração, por exemplo, lá o pessoal, uma população negra que era vacinada, na verdade não era vacinada, era injetado um vírus nessa população porque eles queriam matar essas pessoas. E isso depois veio a público, tá? E foi divulgado, e aí obviamente se mostrou que, é só procurar na internet aí, o que conspirações comprovadas, digamos assim, obviamente melhor procurar em inglês. Então a questão do termo teoria da conspiração é uma coisa que quando as pessoas ouvem, é teoria da conspiração, pronto, já desacredita aquela pessoa, tá? Então, sempre que vocês virem que é teoria da conspiração, abram bem os olhos, tá? E façam o seu próprio julgamento. Pegue as informações que são passadas, faça a sua própria análise, né? Ou classifiquem as pessoas, tá? Essa pessoa dá para acreditar, essa pessoa que diz é sério, ela é ponderada, ela pensa sobre um lado e pensa sobre o outro, tá? Isso é uma coisa mais importante que tem que fazer na vida, tá? Porque tu precisa de fonte de informação o tempo inteiro. E se não quiser fazer tua própria pesquisa, tem que entender quais são as pessoas que dá para confiar no que elas estão dizendo. Eu procuro, obviamente, sempre ser bem isento nisso, ponderar sobre todos os aspectos, tá? E ver o que é sério e o que não é. Mas não adianta dizer, isso é uma fonte científica. Científica não, a coisa que mais tem é cientista corrupto nesse mundo, que eles são pagos para dizer o que as pessoas querem que eles digam, eles aceitam e acabou a história. Então dizer que uma coisa científica, para mim, não é nenhum privilégio de informação, isso não me torna a informação mais séria, tá? Porque a gente sabe, a indústria farmacêutica aí, quanta porcaria faz, e é tudo científico, né? Mas vai ler uma bula de um remédio para te ver até se anima a tomar de tanta coisa que tem efeito colateral, e a gente sabe que tem tanta coisa natural que não deixam publicar e não deixam produzir. E outra questão, então, das pessoas deixarem que a sua privacidade seja invadida, é a questão da comodidade. Que legal, tem uma televisão que eu não preciso me preocupar com o controle remoto. Eu faço assim com a mão, ela troca de canal, aumenta e diminui o volume, tá? Então, tudo sempre vem assim, o pacote todo, ele vem muito bem feito, tá? E quando eu comentei aqui sobre a questão do governo estar envolvido com isso, o governo queria esse tipo de informação, o governo se deu conta que eles não têm competência para ser tão preciso, tão porrada, assim, no sentido de conseguir chegar na informação. É muito melhor ter empresas do mundo inteiro trabalhando para isso, eles vão lá e só pegam a essência do código que eles querem, pegam a informação, que nem a questão do Facebook. Tá? A CIA viu que fazer o Facelog ia dar muito trabalho. Ia ter que botar milhares de funcionários, milhares de coisas, ia vazar muito mais informação. Mas se o cara lá está fazendo, se o Zuckerberg está fazendo, e eles têm poder de chegar lá e dizer, olha aqui, a informação que nós queremos é essa e essa. Então acho que o Zuckerberg vai olhar para si e vai dizer, não, aqui vocês não entram, caiam fora. Se ele quiser amanhecer com a boca cheia de formiga, ele faz isso, entendeu? Mas certamente ele não vai fazer. Então a gente não pode ser ingênuo e achar que o governo não faz pressão em ninguém. Então eles fazem isso, pegam a informação já pronta e não gastam um centavo. Deixa o cara ser bilionário, seja o que for, entendeu? Mas ele vai ter que dar a informação para si. E é isso que acontece. Então a questão do comodismo da gente de conectar, inclusive, o Wi-Fi. O Wi-Fi, qualquer um entra, qualquer lugar, pergunta, qual é a senha aqui, pessoal? Puxa vida, se vocês fizessem ideia do que dá para fazer com alguém que conecta na tua rede Wi-Fi, é impressionante. Tu consegue saber cada site que a pessoa entrou, consegue até pegar a senha, depende das seguranças que estão envolvidas, entendeu? Dá para saber um monte de coisa. Se a pessoa for um hacker, ou melhor, um cracker, tá? Porque hacker eu sou. Hacker é um cara do bem que sabe desenvolver código de computador. Mas cracker é aquele cara que invade, o cara que quebra. Por isso que o cracker quebra a informação, para fazer normalmente maldade com isso. Então, se eu entrar na rede de um cracker e for usar os dados dele, tá, ele vai conseguir monitorar tudo, registrar tudo que está ali, pode nem fazer aquilo no momento, pode sim gravar tudo, e depois vai lá e analisa e consegue saber até a senha que a pessoa entrou em muitos sites. Tá? Então, eu, como já estou com o meu tempo quase estourando, eu já vou trazer para vocês algumas coisas importantes que são sugestões, tá, de práticas adequadas para que vocês tornem a sua vida um pouco mais segura nesses aspectos de invasão de privacidade. Notebook. Primeira coisa que deve fazer é pegar aquela câmera que tem, identificar onde é que está a câmera, tá? A webcam, e colar uma fitinha opaca ali em cima, tá? Para que ele não veja a sua imagem. Porque se você não está preocupado com o Facebook, com algum software que tem ali dentro, etc., que vai pegar a sua imagem, tem que se preocupar com outra coisa, que são os hackers. Ou melhor, os hackers. Hacker é usado, na verdade, de uma maneira muito genérica, tá? Os crackers também são chamados de hacker. Então, aqui no Brasil, principalmente quando se usa hacker,
a gente usa para todos os casos, tá? Mas quando um hacker invade então um notebook, ele tem acesso à câmera. Tem um filme aí, se não me engano, no Black Mirror. Vocês vão ver que era um guri que ele chegava em casa, pegava o seu notebook, botava uns filmezinhos pornográficos e se masturbava na frente do computador. A câmera, a webcam dele estava filmando ele. E aí gravaram um monte de cena do guri, e uma hora um hacker entrou ali e disse assim, olha, o negócio é o seguinte, nós temos esse filme, mostrou o filmezinho para ele, porque daí tu consegue dominar o computador do cara. E agora é o seguinte, tu vai ter que fazer isso, isso e aquilo. Aí mandou o guri começar a cometer crimes para que eles pudessem controlar, né, cometer crimes através de um terceiro. E se eles não fizessem isso, o guri ia ter a sua informação vazada para os seus amigos. Ali já tinha o nome dele, o nome do pai, da mãe, de todos os amigos, da escola, etc. e tal, entendeu? Porque já invadiu tudo, tirou toda a informação do cara. Então, tomem esse cuidado, não usem, não deixem sua câmera exposta, tá? Não sei que vai ter alguma conferência com alguém, ainda pode ter certeza que essas conferências aí, essas chamadas de vídeo são gravadas também, tá? Então tome cuidado com isso. A minha câmera do coisa é tapada, e de preferência também botar alguma, tipo uma almofadinha assim, um pedacinho de isopor pequenininho, uma fita isolante em cima do microfone, que é também para eles não ficar te ouvindo, porque também, se não está pegando a imagem, mas está pegando o som, já pode fazer um grande estrago, tá? E a probabilidade de hackearem um computador, às vezes, é bem maior do que hackear um telefone celular. Só uns dados para vocês, tá? O Google, ou seja, o sistema Android, rouba em torno de 10 vezes mais que o iPhone rouba. Por quê? Porque o Google tem sistema de busca. O sistema de busca do Google obviamente, direciona muitas informações. E aí eu já vou dar uma dica para vocês. Substituam no seu computador, no seu celular, no seu tablet, seja onde for, o sistema de busca, não usem o Google. O Google é muito bom, muito prático, etc. Mas ele é sacana, ele registra tudo. Na China tem uma versão especial do Google, só para os chineses, que associa cada número cada consulta que o Google fez, cada página que a pessoa entrou, ele associa o número de telefone. Então o governo chinês sabe cada número de telefone das pessoas e cada site que a pessoa entrou. Então, você sabe, bom, lá é comunista, né? Mas os capitalistas também adoram esse tipo de informação. Então, mas vamos substituir pelo quê? Existe um domínio que se chama DuckDuckGo, Duck é de pato, né? duckgo.com. Usem e substituam o seu mecanismo de busca por esse. É só entrar lá no duckduckgo.com e vai ter instrução ali, inclusive, como tornar ele mecanismo de busca. Por que isso? Eu já estou usando isso e acabei até descobrindo esse DuckDuckGo justamente numa pesquisa aqui para esse programa. E eu uso ele para fazer todas as pesquisas no meu telefone ou no computador de casa. Eu uso esse sistema de busca porque ele não guarda informação. Ele não sabe, ele não associa, ele não pega meu IP e não registra lá para o Google. E outra coisa muito interessante, isso foi exatamente o que eu mais gostei. Ele te mostra a informação que o Google não mostra. Porque o Google, quando ele vai lá e busca a informação, ele filtra. Porque ele tem muitos anúncios, tem muita gente que ele quer fazer propaganda. Então ele quer botar aquelas informações, então ele prioriza aquilo ali. Então informações às vezes que tu quer não são daquela natureza. Então tu vai lá, experimenta fazer, por exemplo, uma busca. O tema da quarta-feira agora vai ser vacinação. Procura sobre vacinação e anti-vax, por exemplo. Anti-vax seriam o pessoal anti-vacina, tá, que tem no mundo inteiro. E se fizer essa busca pelo Google, todos os antivax que ele vai colocar, uma página ou duas inteiras, é só gente que condena os antivax. Eles não estão promovendo assim as informações do pessoal que é antivax. Vai ter só informação contra. Então, deixa eu ver a tendência do Google. O Google filtra muita coisa. E o DuckDuckGo não, ele vai simplesmente mostrar as informações que ele achar a respeito daquilo, tá? E ele é bem completo, tá? Ele é muito parecido até com o Google, e pelo menos tem a tranquilidade de que isso não vai ser compartilhado, essa informação. Faça isso no iPhone também, ali no site vai ter informação de como fazer isso. Tem até umas coisas que eu gosto muito dele, assim, que chega lá e diz assim, BR, por exemplo, ele sabe que eu estou no Brasil, né? Então tu clica em BR, por exemplo, ele te dá uma busca só no Brasil, tá? No Google já é mais chato de fazer, tu tem que botar lá na linha de comando. Então o DuckDuckGo é interessante nesse sentido. Tanto quando você tiver acesso técnico também, procure evitar o DNS do Google. O DNS é o sistema que transforma o nome de um site, tipo o Facebook, no IP do Facebook. Porque você não acessa pelo nome, você acessa pelo número do IP. Só que para fazer isso é um processo transparente que chama DNS, que é Domain Name System. De preferência, não use o 8.8.8.8 nem o 8.8.4.4, que são os DNS do Google. Procure outro DNS, procure com o seu provedor, tá? Para que
o Google não faça essa xeretagem também. Porque cada vez que eu digito o número de página lá, tem que ir para o DNS para saber quem é, independente de que página seja. Vai lá no DNS e o Google recebe aquele string inteiro, que é o nome da página que está pedindo, e te devolve o DNS. Só que o que ele faz? Quando ele faz isso muito bonitinho, muito rápido, muito bom o servidor deles, tá? Só que ele pega aquela informação, aquele string e armazena lá com eles. Olha, o IP tal lá, que é lá do seu fulano, você aí, procurou essa página aqui. Então ele sabe todas as páginas que você abriu. É impressionante assim, a quantidade de informação que eles têm. De novo, a questão de se preocupar com isso, tá? Você pode se preocupar com isso ou não. A questão é que o que eles vão fazer com essa informação? Contra a gente aqui eles não podem fazer nada. Mas, sabe quem é que tem acesso a essa informação? Porque uma coisa é essa informação que eles pegam da gente ou roubam da gente. Outra coisa é ninguém presta atenção naqueles termos de condições quando vai instalar o Facebook, por exemplo, o aplicativo. Ele diz, você aceita, a pessoa todo não aceita e vai embora. Ninguém lê aquilo. Nunca vi nenhuma ler. Eu acho que eu li alguns poucos, tá? E aí realmente é impressionante a quantidade de coisas que eles permitem fazer. E eu tenho a minha preferência pelo iPhone em cima do Google, porque, por exemplo, quando eu instalo um aplicativo, já usei, obviamente, não vou falar sobre isso sem ter usado os dois. Eu tenho um aparelho que é Android, mas quando vai instalar um aplicativo, ele diz, esse aplicativo vai acessar a tua câmera, vai acessar a tua agenda, acessar tudo. Ok? Não tem o meio termo, ou ok, tu instala o aplicativo, ou não ok, ele não instala nada. O iPhone pelo menos se diz, olha, esse aplicativo aqui, depois de instalado até, nem diz, né, durante a instalação, o primeiro uso do aplicativo vai dizer, olha, o aplicativo aqui, Facebook, é acessar a tua câmera. Eu digo, não vai acessar minha câmera. Aí tu diz que não, pronto, acabou, não vai nem perguntar mais. O aplicativo tal, que é pegar abrir o teu microfone. Peraí, por que eu abri meu microfone? Eu não quero falar com ele. Mas os outros, quando o Google já faz isso por default, e daí a informação já está indo para eles. O aplicativo tal quer acessar as tuas fotos. Peraí um pouquinho, que história é acessar as fotos? Quem é que mandou? Estou botando um aplicativo aqui, que é, tipo, sei lá, WhatsApp. Quer acessar minhas fotos por quê? Bom, mas tem uma hora que tu vai querer mandar uma foto que tu bateu para alguém, aí tu vai ter que dar acesso para ele. Aí começou a complicar a história. Quando começa a fazer esse tipo de coisa, tu começa a dar acesso aos aplicativos e eles começam a fazer aquela zona. Volta e meia a gente tem aí no aplicativo lá o próprio Facebook. Não sei o que, agora a amizade de 1 ano com fulano de tal, aí mostra aquelas fotos todas. Peraí um pouquinho, né? Que ele tirou essas fotos? Quem mandou ele xeretar nas minhas fotos para fazer um videozinho bonitinho, e o iPhone fazia isso direto também, né? Onde é que ele mandou minhas fotos? Ele pegou minhas fotos, mandou lá para o servidor para poder fazer aquela análise. Eles fazem reconhecimento hoje, inclusive facial de fotografia, né? O iPhone tu pega ali, a fotografia dos meus filhos, da minha família. Ele vai lá e mostra, ele classifica. Ele olha todas as fotos, identifica, esse aqui deve ser o fulano de tal, e aí vai classificando, cria pastas, inclusive, com esse tipo de informação. Quer dizer, a invasão de privacidade é cada vez mais escancarada e antes que eu acabe encerrando o programa, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do 5G. 5G e a Neuralink também, que eu não vou deixar o Thiago aqui sem a informação que ele solicitou. Tá? As linhas de telefone hoje, que a gente usa, você sabe, começou lá com o GPRS, né, que é aquela internet lenta pra caramba. Depois foi aquela revolucionária da ED, que era um pouquinho mais lenta, que também é um lixo. Depois veio o 3G, que para mim, acho que pouca coisa mais que 3G precisa. Depois veio o 4G, LTE. E agora eles estão prometendo a 5G. 5G seria a internet de quinta geração. E você sabe que essa questão de, quando a gente fala em 3G, 4G, tu está falando em frequência. Falar em frequência é falar em onda de rádio. E uma internet convencional, uma banda de celular convencional, é uma banda tipo 4G, oscila em torno de 2 GHz mais ou menos. 2 GHz já é micro-onda, tá? Significa que é uma onda bem pequenininha. Quanto maior a frequência do sinal, menor o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É uma onda que se propaga, uma onda de rádio, ela começa a subir. Tipo, se fosse uma senoidal, subiria, desceria de novo. Então, cada vez que ela sobe e desce, ela completou um ciclo, tá? E esse é o comprimento da onda. O que é o comprimento de onda? Depende da velocidade de propagação, vai dizer que tamanho é essa onda. Por exemplo, uma onda de 60 Hz, que a gente tem aqui na tomada de casa, tá? Os 220 volts da sua tomada. A frequência sabe que é corrente alternada, tá? Então, significa que ela é um sinal, uma forma de onda, corrente contínua na bateria de carro, é uma coisa paradinha. 12 volts é 12 volts e não tem oscilação nenhuma, é só 12 volts. O telefone é alimentado aí por USB 5 volts, é 5 volts fixo.
mas já a transmissão dele, o Wi-Fi, essas coisas, tudo por frequência. Então, a telefone convencional é em torno de 2 GHz, tá? E essa nossa de casa tem em torno de 5 km a onda, ou seja, se tem uma linha de transmissão que começa aqui e vai até aqui, onde ela começa a subir até ela descer, quando ela começar a subir de novo no mesmo ponto, vai estar 5 km e poucos de distância daqui. Nós tu vê o tamanhão que é essa onda. Já uma onda de micro-ondas, já micro já é que está abaixo de metro. Então, quer dizer, são ondinhas às vezes desse tamanho. E a questão do 5G é uma onda extremamente pequena, porque a frequência é extremamente alta, pode ir até 70 GHz, até 100 GHz. Isso é uma estupidez. A onda é tão pequena que ela consegue interferir ou interagir com os poros que a gente tem, onde nascem os pelinhos ali. Ali tem uma série de tubos, microtubos, que eles têm um determinado comprimento que já consegue interferir ou interagir com a onda de rádio nessas altas frequências. Por que eu digo isso? Como é que se interage? Se você pegar uma antena de rádio, a gente vê aí, aqui em Camaquã, tinha ali na rádio camaquense, aquela baita antena, ela até atrás da minha casa, uma antena enorme, sei lá, 50, 100 metros de altura, não sei, mas tem antenas aí no mundo inteiro de centenas de metros de altura. Se tu tem uma antena grande, quando o comprimento da onda for mais ou menos o tamanho da antena, é que ela vai para o ar, é aí que ela se irradia. Esse é o processo de transmissão de coisa. Então, quanto menor a antena, mais alta tem que ser a frequência para poder transmitir essa informação, para ela poder sair para o ar. Inclusive os computadores hoje aí estão limitados em 3 GHz mais ou menos, porque a frequência é tão alta e o comprimento de onda é tão pequeno que a própria trilha onde o sinal tem que trafegar dentro do computador vira uma antena, e ele, em vez de seguir pelo fiozinho ali pela trilha, ele vai para o ar e vira radiofrequência. Onde é que eu quero chegar? Então essa frequência tão alta hoje, ela consegue influenciar, dependendo da frequência, até no DNA, porque DNA você sabe que é aquela cadeia helicoidal de formação do nosso código DNA, através de uma helicoide, onde tem ali todas as composições sei lá, citosina, tinina, guanina, etc. Então isso é praticamente, o pessoal já considera inclusive que isso é uma antena, tá? O DNA não tem essa forma por acaso. Ele tem essa forma antena, por aí outro tipo de comunicação, tá? A gente vai entrar numa questão espiritual que eu não vou entrar aqui agora. Mas de qualquer maneira, na Holanda, eles fizeram um teste de transmissão com o 5G. Abriram durante lá um dia e botaram os radiotransmissores lá com a potência deles. O que aconteceu? Morreram milhares de passarinhos. Puxa vida, tio. Onda de rádio para a gente se comunicar e está matando passarinho. Por que isso? Bom, porque a frequência é tão baixa que daqui a pouco entrou lá no... Existe uma coisa chamada ressonância, tá? Que quando uma forma de onda entra em ressonância com algum objeto físico, tá? Eles começam a vibrar na mesma frequência. E é por essa razão que os exércitos, por exemplo, são proibidos de caminhar numa ponte. Desculpa, proibidos de marchar numa ponte. Porque quando tu está subindo um batalhão inteiro em cima do exército, todo mundo batendo o pé com a mesma força, com o mesmo ritmo, todo mundo junto, o que acontece? Tu começa a gerar uma frequência de vibração forte por causa da batida do pé. E dependendo do comprimento da ponte, da constituição física dela, né, das pedras, etc. e tal, a ponte começa a vibrar e ela começa a oscilar. E vai a um ponto que ela arrebenta, a pessoa começa até a perder o pé, porque não consegue mais sincronizar ali, e a ponte explode. Então é proibido, o exército vem caminhando, marchando, chegou na ponte, todo mundo caminhando, e depois continua. Então isso é uma coisa curiosa. E o que acontece? Que tem frequências que conseguem fazer ressonância em cavidades cerebrais, por exemplo. Aconteceu já, inclusive, frequência, se não me engano, é 7 Hz, que mata a galinha. Tá? Tu bota uma frequência 7 Hz, que não é nem audível, e explode o cérebro das galinhas. Elas morrem. Então, o 5G está fazendo isso com os passarinhos. Tá? Imagina que não vai fazer com o ser humano. Tá? Vai ter todo tipo de consequência para o ser humano. E não adianta a gente querer fugir. No momento que eles plantarem a 5G, esse sinal vai para as antenas e não tem mais como escapar. Mesmo que tu diga, não vou usar no meu celular. Mas não tem, tu está exposto. Tu vai estar aí caminhando pela rua e esse sinal 5G vai estar batendo na tua pele, vai estar interagindo com o teu DNA, vai estar interagindo com teus poros e vai causar tudo que é tipo de doença, queimadura, tontura. Bom, já tem países aí que estão rejeitando o 5G. Então, presta atenção, tanto quanto vocês puderem, rejeite 5G. Ninguém precisa mais que 4G, tá? 4G está mais do que bom. Eu não tenho dificuldade nenhuma, exato. Qual é o vídeo que tu precisa mais que 3G, inclusive, para passar? Ah, não, mas às vezes está muito ruim a rede. Bom, é outra questão. Aí porque tem pouca antena, porque tem muita gente. Então, são outros detalhes que entram e coisa. Acho que não vale a pena a gente comprometer a nossa saúde por causa do 5G para esse pequeno conforto. Qual é a outra questão que eu fiquei de comentar hoje também? Foi a questão da Neuralink.
Neuralink é uma empresa nova agora, criada pelo Elon Musk. Elon Musk é aquele sul-africano, que é mais americano que sul-africano, na verdade, e ele é o dono da SpaceX, que é aquela agência espacial que a NASA contratou. Na verdade, ele é o NASA Boy agora, tá? Porque a NASA está deixando o transporte dos foguetes tudo por conta dele, até porque se algum explodir, a NASA não vai ter muita responsabilidade, né? E isso é um grande problema, quando sempre que morre um astronauta, o bicho pega lá. Então o Elon Musk construiu uns foguetes que consegue botar satélites aí no espaço e o foguete volta. Porque a NASA sempre que larga um foguete para botar um satélite no espaço, o foguete volta, mas cai no ar e explode e já era. Acabou, então não tem serventia nenhuma. E o Elon Musk está conseguindo reaproveitar esses foguetes. Então ele é também o dono da Tesla, tá? A Tesla é aquela empresa que fabrica automóveis elétricos nos Estados Unidos. Então ele criou essa Neuralink. O que é a Neuralink? A Neuralink é uma empresa que está focada em fazer implantes cerebrais. Eles criaram mecanismos extremamente sofisticados, com microchips que cabem na pontinha de um alfinete, agulhas extremamente penetrantes e delicadas, e principalmente fios extremamente finos. Então eles conseguem pegar um chip e enfiar lá do lado dos neurônios das pessoas. E esses fios, inclusive, quando entram lá dentro, eles têm até comunicação Bluetooth, Wi-Fi, etc. e tal, porque obviamente é muito difícil comunicar só com fio. Às vezes o fio tu precisa, eventualmente, até para alimentar o chip, né, transferir energia elétrica para ele. E então eles criaram mecanismos, estão cada vez monitorizando mais, estão em um processo de contratação de gente altamente especializada. E é muito interessante o que eles estão fazendo. O primeiro propósito deles, tá, é poder trazer para as pessoas possibilidade de fazer coisas com controle cerebral, principalmente pessoas que tiveram problemas físicos, né, e não conseguem movimentar mão, perna, etc. Então as pessoas vão conseguir controlar os equipamentos através do seu cérebro, ou seja, com esses implantes conectados na cabeça, a pessoa pode olhar para o telefone celular e com os olhos movimentar, não com os olhos, não precisa nem estar olhando, porque não é questão de câmera, tá? Mas mandar os comandos para o telefone celular, pensar, por exemplo, a liga. Pronto, o telefone liga, escreve mensagem tal e vai escrevendo sem precisar usar sequer a voz, tá? Só que o que a gente pode derivar disso, e isso já está sendo questionado, obviamente, em relação ao Neuralink, o que se pode fazer com isso? Até que ponto isso pode chegar? Uma coisa muito curiosa que o pessoal da Neuralink fez foi que eles não fizeram um mecanismo todo computadorizado, extremamente especializado, só capaz de ler a informação do cérebro. Eles fizeram um read-write, ou seja, eles podem ler e escrever no cérebro da pessoa. Como assim escrever no cérebro da pessoa? Não é como uma memória de computador que tu vai lá e bota o dado tal. Mas tu pode fazer, por exemplo, que a pessoa sinta determinadas emoções, né? Tu pode gerar um estímulo, porque você sabe que sempre que a gente pega alguma coisa na mão, o teu tato te transfere informações para o cérebro, e o cérebro é o que vai sentir se aquilo está quente, se aquilo está frio, se é rugoso, se é liso, toda essa informação. E é justamente aí que eles vão poder escrever, eles vão poder passar essa sensibilidade para a pessoa. Então é claro que se a gente olhar isso em termos de futuro, a gente pode pensar que tu pode eventualmente até passar a controlar mecanismos das pessoas, se tu estender esses... Agora eu estou derivando, tá? Já não estou nem mais em informação da própria Neuralink. Mas digamos que tu consiga implantar isso na coluna, alguém que sofreu uma lesão na medula, por exemplo, e tu passar esse circuito todo, esse monte de fio por fora, substituindo os nervos, e passar esse controle lá para as pernas da pessoa, por exemplo. Daqui a pouco tu vai conseguir restabelecer movimentos, a pessoa vai conseguir dar o estímulo elétrico necessário para que as pernas se movam, tá? E como ela está tudo baseado em controle cerebral, tu vai conseguir eventualmente controlar o teu corpo de novo. E isso tem uma boa aplicação científica. Por outro lado, as pessoas estão questionando, tá, mas que nível de invasão tu pode fazer com as pessoas? Qualquer, total, 100%, vai poder fazer. Daqui a pouco tu vai estar lendo o pensamento da pessoa, ou induzindo pensamentos nessa pessoa, através da inteligência artificial, porque na verdade eles estão usando inteligência artificial para isso. Não, esse projeto não está indo sozinho. Eles estão querendo, inclusive, substituir, por exemplo, teu telefone pode tomar atitude por ti. Inclusive atitude que venha para dentro da tua cabeça e mexa no teu mecanismo. E já tem gente achando isso bonitinho e querendo até fazer esses implantes independente de ter qualquer doença e qualquer coisa.
Já existe, inclusive, meios de pagamentos, tá? Que o pessoal implanta embaixo da pele. No pulso, por exemplo. Em vez de dar o cartão de crédito, vai ali, bota o pulso perto da maquininha. E isso faz com que a maquininha receba o código e autorize o teu pagamento. Muito bonitinho, né? Muito legal e toda a juventude adora isso. Mas o que isso acontece? Na verdade, tu vai botar dentro desse chip, quando fizer esse implante, tu vai botar uma série de outras coisas. Tu pode botar até, inclusive, geração de substância química ou liberação de substância química através da corrente sanguínea e induzir coisas nessa pessoa. É aí onde é que entra toda a questão do 5G. Não fique pensando que o 5G é só para aumentar a velocidade da internet. 5G é um plano de dominação global que significa dar acesso de internet para toda a população, mas obviamente ninguém dá nada de graça. Eles querem alguma coisa em troca. E obviamente isso significa mexer em controles e até essa questão genética, tá? Que tu pode mexer através da manipulação de radiofrequência. Esse detalhe é bem... esse detalhe a respeito de frequências e possibilidade de uso de radiofrequência para fazer alguma interferência no corpo humano, tá? É muito grande. E aqui eu vou fazer uma conexão, como, digamos, eu estou estourando agora já no nosso tempo do programa, tá? A questão da vacina que a gente vai comentar na semana que vem. Imagina que tu consiga colocar numa vacina de alguém um microchip, qual é o mais fácil do mundo, tá? Simplesmente bota o chipzinho lá dentro da seringa e a hora que injetar, tu vai junto, dá no músculo, tá? Além de estar mandando o líquido que tu queres colocar na pessoa, tá? Seja lá para que função seja. Tu vai colocar também o microchip dentro. Aí tu tem o microchip, como ele é muito pequenininho, ele não vai conseguir responder a sinais de baixa frequência. Ele vai precisar de uma frequência muito alta, porque como eu disse para vocês, para ele ter uma antena lá, ele vai ter que ser uma frequência muito alta para ele consiga captar aquele sinal da antena. De uma antena tu não vai fazer no microchip, né, tão pequenininho, como é que tu vai botar uma antena nele? Vai botar um fiozinho junto e injetar junto com o cara um fiozinho também. Embora até poderia, tá? Mas vamos restringir isso. Aí entra o que? Aí entra o 5G. 5G com uma frequência extremamente alta, tu consegue fazer um sinal decodificável lá dentro do chip. Então, quando tu entra dentro do chip com alguma informação, mas como é que tu vai fazer essa informação chegar em quem tu quer? Bom, o exército americano fez um relatório em 1998. Inclusive, obviamente, o 11 de setembro, né, que foi em 2001, mas que se chamava... Até vou ler para vocês. Rebuilding America's Defenses, ou seja, reconstruindo o sistema de defesa americano. Tá? Esse foi um white paper, que é, na verdade, um relatório, né, produzido pelo projeto Novo Século Americano, tá? Um grupo fundado em 1997. Eu estou indo um pouquinho devagar porque eu estou traduzindo ao mesmo tempo, tá? Com o objetivo de projetar o domínio americano, global, dentro do século XXI. Então, um monte de pessoas se juntou a isso, tá? Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Richard Pearl, Jeb Bush e Donald Rumsfeld. Esse Donald Rumsfeld foi um secretário de defesa americano, tá? Que depois ele se associou à indústria farmacêutica. Olha só as conexões. Se associou à indústria farmacêutica e começou a vender a vacina, se não me engano, Tamiflu, que era a vacina para o H1N1, que é um caco, uma porcaria de um vírusinho lá de gripe, tá? Que tu mata com MMS de um dia para o outro. Então eles criaram esse white paper, esse relatório, que tratava sobre formas avançadas de controle biológico, tá? Ou através de armas biológicas para genotipos específicos, que podem transformar as guerras, os combates, tá? De uma forma... não só a questão de uso para terror, digamos assim, ou coisas terroristas, tá? Mas um novo uso político, ou seja, se tornar ela politicamente útil. Para aí um pouquinho. Em primeiro lugar, estamos falando em formas biológicas, armas biológicas, que estão de uso político. Vamos conectar isso aí já em seguida, tá? Então, em setembro de 2000, esse documento, tá?
Eles estavam simplesmente querendo colocar isso em prática, mas disseram, tá, que o processo de transformação necessária para que isso fosse aceito pela população em si, né, para que todo o sistema de defesa, digamos assim, topasse entrar num projeto desse, tá, teria que acontecer alguma coisa catalisante, assim, alguma coisa catastrófica, estilo Pearl Harbor. Você se lembra? Pearl Harbor foi em 1941, se não me engano, na Segunda Guerra, quando os japoneses atacaram o Pearl Harbor, que era um porto, e destruíram lá, mataram milhares e milhares de americanos, tá? Os aviões estavam tudo paradinhos, navios e tudo mais, eles vieram chegar de surpresa, os japoneses, tá? E detonaram tudo. E foi isso, eu acho que, se pensar bem, né? Por que as bombas atômicas foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki e não na Alemanha? É porque os americanos estavam doídos pra caramba do Pearl Harbor, tá? Então quiseram se vingar em cima dos japoneses, não dos alemães, tá? Então o que aconteceu? Esse relatório desse sistema de defesa, logo ali antes do 2001, dos 11 de setembro, ele dizia que os Estados Unidos tinham que ter armas biológicas, tá, que podiam afetar específicos, de biotipos específicos. O que significa isso? É tu, por exemplo, fazer uma arma que só mata negros, uma arma que só mata índios, uma arma que só mata brancos, uma arma que só mata loiros, uma arma que só mata gente de olho azul. Isso parece loucura? Pode parecer, mas o que é a genética? São genes que definem as características de determinada pessoa. Se você conseguir colocar dentro de uma pessoa alguma substância química, que lá vai promover alguma proteína que vai desencadear, ou vai eventualmente algum mecanismo também, como eu falei desse chip, de detectar que tipo de gene tem dentro da pessoa, né? Por aí tu vai saber que cor é. Teoricamente isso é bem possível, tá? Tu poderia descobrir que cor é os olhos da pessoa, qual é que é a herança genética dela, se ela é o tipo de pele, etc e tal. Bom, no momento que tu tem isso, e esse teu chip que tu injetou tem alguma substância que tu pode ativar, de repente, de algumas proteínas, tu pode desencadear doença genética nessa pessoa. E aí tu pode simplesmente mandar um comando pelo 5G, dizendo para aquele chipzinho ali, olha, vem cá, se a pessoa aí tiver, digamos assim, uma pele de determinada cor, tá? E aí tu tem muito mais informação. Aí tu vai dizer assim, se essa pessoa estiver morando lá na Pacheca, por exemplo, lá perto de Camaquã. Então, se a pessoa tem o olho azul, mora na Pacheca e tal, vamos fazer alguma coisa com ela. Tá? Desculpa aí a Bebela, que morou na Pacheca há tanto tempo, não é nada pessoal. Tá? Então, o que acontece é que tu poderia, só estou querendo dizer que com um mecanismo desse tipo, tu pode fazer uma arma química, genética, que vai atacar as pessoas que você quiser. E como é que você vai ter esse controle de quem você vai atacar? Bom, basta vacinar todo mundo e saber exatamente em quem tu está botando cada tipo de vacina. E depois tu pode fazer processos que vão ativar esses genes que tu quiser ou fazer qualquer tipo de manipulação nessas pessoas. Agora eu sei que muita gente já deve estar apavorada, ou até achando que eu saí um pouco da casinha com as informações, tá? Mas a última coisa que a gente pode ser nesse mundo, tá, é ingênuo, tá? Porque as pessoas fazem, tá? Os governos não têm o mínimo pudor em fazer qualquer coisa, fazer qualquer tipo de manipulação. Se você pesquisar aí sobre as questões das teorias de conspiração que foram provadas não serem teorias de conspiração, ou seja, serem realmente conspirações, tá? São enormes, são assustadoras, tá? Isso já aconteceu, de eles fazer nos Estados Unidos, tá? Vacinas e coisas para matar determinadas populações, especificamente aquelas populações, e fizeram isso. Só que ali era mais físico, eles iam lá dizendo que aquela população tinha que ser tratada de determinada coisa, na verdade eles estavam contaminando elas. Tá? Então, a quarta-feira agora, que a gente vai falar sobre isso, inclusive nós vamos tratar essa questão até da AIDS. Como é que a AIDS apareceu? A AIDS está diretamente associada, tá, à vacina da poliomielite, lá na África. E foram usados os chimpanzés para fazer essa vacina. Eu vou explicar isso tudo na quarta-feira, tá? Mas vocês vão ver que a vacinação, embora ela seja aparentemente benéfica, tá? Ela tem uma série de malefícios, questões de autismo provocados por vacinas, tá? Casos comprovados disso. E obviamente a gente sempre vai ver negações, porque quem manda realmente na informação que chega para a gente são as indústrias farmacêuticas, tá? Eles conseguem controlar tudo isso. Mas tem muitos casos disso que são totalmente incontestáveis, tá?
E algumas coisas básicas, por exemplo, que no Japão não é obrigatória a vacina. E no Japão são as crianças mais saudáveis que existem no planeta, tá? E nos Estados Unidos é o país que tem maior índice de vacinação, 99%, eu acho, e simplesmente são as crianças mais frágeis em termos de saúde, bem mais frágeis de qualquer outro país, tá? É o que tem mais mortalidade antes do nascimento, pós-nascimento, e as crianças que mais desenvolvem doenças crônicas durante a sua vida. Então, esse é o assunto da nossa quarta-feira, tá? Para concluir só a questão ali da Neuralink, tá? A Neuralink é uma empresa que está ainda em pleno desenvolvimento, tá? Mas já tem muito ceticismo em relação às capacidades e tudo que é possível fazer. Possivelmente no próximo programa vou abordar um pouquinho mais fundo a questão da Neuralink, tá? Mas são as pessoas que estão protagonizando outras tecnologias, tá? E, como sempre, eles sempre promovem uma coisa muito boa, tá? Sempre tem uma intenção muito boa, mas sempre tem mecanismos que permitem fazer uma série de outras coisas. Eu acabei de me desconectar, eu acho, da nossa página da rádio, tá? Deixa eu ver se ainda tem alguma informação aqui para passar para vocês. Mas, de qualquer maneira, pessoal, fiquem à vontade para sugerir qualquer pergunta. Inclusive, eu fiz questão de tratar esse tema agora sobre a próxima semana. Quarta-feira que vem agora. Então, na próxima quarta-feira nós vamos tratar desse assunto da vacina e desses detalhes que eu falei para vocês, tá? Mas se vocês quiserem, obviamente, fazer qualquer pergunta já antecipada para que seja respondida na semana que vem, eu estarei aqui disponível para responder qualquer pergunta nesse sentido. Então, pessoal, espero que tenha abordado bastante informações a respeito dessa questão de invasão de privacidade, tá? Cuidem com o que vocês colocam de informação disponível aí, mundo afora. Usem o DuckDuckGo para fazer os seus mecanismos, as pesquisas de busca na internet. Bloqueiem as câmeras, tanto no celular. No celular é difícil, tá? Porque o celular a gente usa toda hora, tá? Mas quando for dormir também, desligue o celular de preferência. Não deixe ele ligado. E outra coisa também. Eles sabem, tá? Que hora vocês vão para a cama, com quem vocês vão para a cama, onde é a cama de vocês, ou onde vocês dormiram, em casa ou fora de casa, com quem vocês dormiram, o que fizeram, por quanto tempo fizeram. E isso, por incrível que pareça, essa informação é extremamente fácil. Vocês imaginam, vocês liguem para alguém, tá? Querem fazer um teste disso, liguem para alguém, deixem no Viva Voz, deixem com as câmeras abertas, façam uma chamada, uma videocall, e deixe seu telefone na cabeceira da cama e continue a sua vida. Andem para a sua casa, voltem, vão para a cama, deitem, durmam. Só mulher, namorado, seja o que for. E imaginem tudo isso de informação que está saindo para fora. Tá? Isso, vocês querendo ou não, é isso que está acontecendo. Tá? Então fiquem espertos e protejam-se a respeito dessas informações para que não sejam vítimas aí futuras, porque, como eu falei, mesmo que eles não façam uso explícito dessa informação, muitas vezes as informações são roubadas por hacker, por outras pessoas, e aí sim eles podem fazer um uso indevido disso, como a gente já viu tantos casos aí, que nem aquela, como é que foi o nome dela mesma, a Dickman, que levou seu notebook, se não me lembro, para concerto, e o cara roubou as informações, mas obviamente ele podia ter roubado remotamente através de um site malicioso, alguma coisa assim, e poderia ter divulgado essa informação também de qualquer forma a partir daí. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Agora são 9 horas e 32 minutos. Aqui é a Rádio Cidade de Camaquã, programa Comentando Além dos Fatos. Alano, estou com vocês e quarta-feira a gente está de volta aqui às 8 horas para continuar e tratar do assunto sobre vacina. Muito obrigado pela presença de todos e um grande abraço para vocês. Cidade. Rádio Cidade. Emissora de alcance global, transmitindo sem os limites das